Olá, vamos ao nosso vídeo do capítulo 9, mas antes do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho também para poder receber as próximas atualizações e dê o seu like para valorizar o nosso conteúdo. Pois é, nós já falamos bastante aí sobre os requisitos da norma, falando também da ISO 9001. Veja aqui em cima o capítulo 9 da ISO 9001, que agora a gente vai estar comentando apenas a parte automotiva, da IATF. Lembrando também que a intenção desses vídeos não é esmiuçar todos os requisitos, mas sim trazer alguns pontos aí que têm dado um pouco mais de dificuldade, um pouco mais de não conformidade nas auditorias, tá ok? Então, para começar, a gente tem um ponto de dificuldade, ou que aparece um pouco mais de não conformidade, quando a gente fala de registrar os valores que são encontrados nas inspeções, Então, nesse requisito aqui, o 9.1.1.1, ele traz uma exigência para a gente poder registrar justamente aquele valor que foi medido numa inspeção, que a gente registre o valor, não simplesmente um ok ou não ok. Então isso tem dado algum probleminha de vez em quando. Agora, se é uma característica variável, que a medição está sendo feita com passa ou não passa, por exemplo, não tem problema, a medição não está sendo feita, a gente está fazendo só uma inspeção com um dispositivo, por exemplo, ou um POCAIO, que seja o que for. Mas se a gente estiver fazendo uma medição com paquímetro, micrômetro, qualquer outro equipamento que traga para a gente a medida, esse valor tem que ser registrado. Tudo bem? Então isso é um probleminha que acontece de vez em quando. Depois, lá no 921, aí já falando para a parte de auditoria, porque aqui até que não tem muito problema não, mas era isso. Em auditoria sim a gente tem uma série de questões que podem estar trazendo dificuldade na implementação. Então, o primeiro ponto é dosar a auditoria com base na situação de risco. Infelizmente, continua sendo muito frequente, isso nós falamos já no vídeo da ISO 9001 também, mas assim, aqui vale a pena voltar a tocar nesse assunto. Tem sido uma certa frequência quando a gente encontra situações que justifiquem fazer alteração no programa de auditorias, e aí a gente deve incluir tanto a auditoria de sistema como processo e produto, para aquelas situações, por exemplo, onde você tem uma reclamação de cliente, um indicador de desempenho com resultado negativo, se tiver um recall, por exemplo. Então são situações que exigem da programação de auditoria uma visão crítica desse cenário, desse novo cenário. E aí fazer o planejamento da auditoria com base nessa situação. Então, assim, nem sempre consegue-se aí ter uma justificativa para manter aquele plano de auditoria igual durante a eternidade. Então, essa necessidade de variação, não necessariamente na frequência, a gente pode sim ter um aumento de frequência quando você identifica uma situação de risco ou um problema já de qualidade de produto, por exemplo, que você pode fazer uma auditoria extra, é um problema de matéria-prima, de fornecedores. Talvez a auditoria de sistema tenha que estar focada na parte de qualificação, seleção, monitoramento de fornecedores. Talvez a auditoria de processo tenha que focar mais as atividades lá no início do processo produtivo. Ou seja, de qualquer forma, a programação da auditoria ela tem que refletir a necessidade da organização. Acho que um grande problema aqui é o pessoal às vezes ter um plano de auditoria, um programa de auditoria, o planejamento lá anual, que fica estático, como se fosse um plano de controle, que foi definido lá atrás, no planejamento do processo, e não muda nunca mais. Então, essa variação ela tem que acontecer de acordo com a necessidade. Por exemplo, quando eu tenho um processo novo, tenho um produto novo entrando em linha também, provavelmente vai requerer da equipe auditora uma atenção especial, para ajudar na maturidade daquele processo ou daquele produto. Ok? Um outro ponto aqui também que vale a pena comentar, a gente vai comentar em duas oportunidades aqui, falando da questão da auditoria, do programa de auditorias, tem que ser verificado também a eficácia desse programa de auditorias pela alta direção. Então lá no 9.3 a gente vai falar um pouquinho disso também, mas é um ponto que às vezes a gente não consegue enxergar nas auditorias. Ou seja,
a alta direção recebe o resultado das auditorias, quantidade de não conformidades, se o cronograma foi cumprido ou não, mas não faz uma avaliação da eficácia. O que seria isso? Basicamente é saber se o programa de auditoria está funcionando como deveria, se está trazendo os resultados para a organização. Então, por exemplo, tem uma grande diferença entre os resultados da minha auditoria interna e os resultados da auditoria externa. Tem diferença entre o que eu esperaria de encontrar de problemas na produção, numa auditoria de produção, do processo de manufatura ou de produto, em relação também ao que eu estou vendo de problema no mercado, devoluções de cliente, coisa do tipo. Então essa comparação, no mínimo, deveria ser feita pela alta direção. Tá? E muitas vezes o que a gente vê é simplesmente informar para a direção o resultado da auditoria, quantidade de não conformidades, por aí vai. Isso não é satisfatório. Em relação à auditoria de manufatura, lembrando que aqui todos os turnos devem ser auditados. A auditoria de produto tem cliente que exige que todos os turnos sejam auditados também. Então tem que prestar atenção aí nos requisitos específicos de cliente. Mas para efeitos de norma, somente os requisitos da norma, o que é obrigatório de fazer todos os turnos, incluindo uma amostragem da mudança de turno, da troca de turno, isso vale só para a auditoria de manufatura, ok? Aqui, deixa eu ver, também um ponto que a gente já deve ter comentado ali no 723, a questão da qualificação dos auditores, Então dá uma olhadinha no capítulo 7 aqui também, é um ponto que volta e meia dá problema nas nossas auditorias de certificadora, ok? Auditoria de produto, nenhuma dica. Vamos lá para o 9.3, aqui a gente vai ter algumas coisinhas para comentar. Ok. Bem, o que a gente tem aqui de dificuldade, às vezes, lembrar, o pessoal costuma colocar dentro da análise crítica da direção vários tópicos e parar por ali, Ou seja, ali representa todo o envolvimento da alta direção em relação aos resultados do sistema de gestão. Não tem problema nenhum, Só que a gente tem que lembrar que essa participação da alta direção ela está em outros pontos também. É como se fosse uma pegadinha da norma que fala da análise crítica da direção aqui no 9.3, mas em outros pontos da norma ela chama também essa análise crítica da direção. Então, por exemplo, uma interpretação sancionada já mudou o requisito 9.3, incluindo ali a letra L, a interpretação sancionada 16 de outubro de 2019. Então incluiu ali a análise pela direção do monitoramento, os resultados de desenvolvimento de produto, produto e processo. Então assim, foi ótimo isso, mas poderia, no meu ponto de vista, já ter incluído ali mais outros pontos. Então, para não dizer que é uma pegadinha, a análise crítica pela direção também tem que ser feita em relação ao plano de contingência, a eficácia do programa de auditoria interna, que a gente comentou agora há pouco, e também a eficácia e eficiência do sistema de gestão. Tá? Então, pode incluir tudo isso na pauta de análise crítica da direção? Talvez até seja uma boa alternativa. Tá? Mas a gente tem que lembrar que a participação da direção está em outros pontos aí também, não somente no 9.3. Ok? Bem, do capítulo 9 é isso. No próximo vídeo vamos falar do capítulo 10. Não se esqueça de dar um ok para valorizar o nosso canal. E não se esqueça também de se inscrever no canal e clicar no sininho aí para poder receber as próximas atualizações dos próximos vídeos, ok? Grande abraço, até uma próxima.